Então, eu finalmente assisti ao filme Marighella, dirigido por Wagner Moura e estrelando com Marighella o Seu Jorge. E o filme é bom, ele é bem montado, ele tem uma estrutura interessante, é um filme que prende. Talvez seja um pouco longo, mas é um filme bom. Mas o que eu quero fazer hoje com vocês aqui é um pouquinho diferente, porque eu não vou falar apenas sobre o filme Marighella. Eu vou falar de 3 filmes aqui que estão conectados, né, estão dialogando entre si e contam diferentes perspectivas da mesma história. Então, antes de começarmos, já curta esse vídeo aqui, já deixa seu comentário aqui embaixo, já se inscreva no canal também para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então, como eu falei, o filme do Marighella é interessante, é bom, e acho que a grande riqueza desse filme, que é o ponto realmente que torna diferenciado, porque embora seja baseado em fatos reais, né, embora seja baseado na história real do Marighella e inspirado na biografia escrita pelo Mário Magalhães, que se chama Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, embora seja inspirado em fatos reais, tem algumas liberdades ali na história, né, algumas questões talvez tecnológicas ali que não ficam muito claras. Então a gente pode ler esse filme como um filme de ficção mais histórica. Ficção histórica, né? Como a gente já viu em várias circunstâncias. Por exemplo, o filme sobre Jesus geralmente é uma ficção histórica, porque eles estão tentando se inspirar numa história que a gente acha que foi daquele jeito. Mas no caso Marighella, tem uma certa fidelidade com os fatos reais e tem algumas liberdades ali que a gente tem que considerar, incluindo também a própria cor da pele do Seu Jorge em relação ao do Marighella. Ele é muito mais negro do que o Marighella era de fato, e isso levou a muitas críticas das pessoas. Eu não vi um problema, para ser bem sincero, não foi algo que me chamou a atenção. Em outros filmes você vê retratado o Marighella de outros modos, então foi uma escolha estética do Wagner Moura. O primeiro cogitado a fazer o papel do Marighella tinha sido o Mano Brown, o rapper, não deu por causa de conflitos de agenda e depois ele trocou pelo Seu Jorge e foi uma boa escolha porque o Seu Jorge é um baita de um ator também. Mas, de qualquer maneira, o filme a gente tem que entender como um filme de ficção inspirado numa história verídica, inspirado na história do guerrilheiro Marighella. E, como eu falei, a grande riqueza desse filme é que ele permite diferentes leituras dependendo de como você se aproximar desse filme. Então, assim, se você for alguém que é, sabe, militante de esquerda e sabe, sei lá por que, a favor de guerrilha armada, você vai assistir esse filme e vai encontrar ali, sabe, um elogio à guerrilha, um elogio ao Marighella. Se você for cético em relação a isso, se você for alguém de direita, um conservador, você vai enxergar ali o retrato de um terrorista. Porque permite essa leitura também. Também permite que você veja isso nesse filme. E se você for alguém no meio do caminho ali, você vai enxergar possivelmente uma história que tem esses elementos, tanto críticos quanto apologéticos, em relação ao Marighella. Por exemplo, a minha leitura vai nesse sentido, de que há ali elementos para poder compreender como todos ali, quando optam pela violência, quando optam pela linguagem da violência, isso vai escalando de um modo que sai do controle. Então, assim, você tem a luta armada no Brasil, que é uma reação já ao golpe de Estado. A luta armada vem para reagir à violência e isso vai levando a uma espiral de violência que vai se acentuando e mais pessoas vão morrendo e mais pessoas vão presas, torturadas, exiladas, então vai escalando a partir dessa linguagem da violência. Mas cada um vai interpretar de um modo. Como eu falei, essa é a beleza desse filme, é que você possa se aproximar dele a partir dos seus pré-julgamentos já sobre a realidade, sobre a ditadura, sobre a guerrilha, e a partir disso você vai extrair a imagem que você quer extrair. É o que eu entendo. Mas como eu falei, esse filme dialoga com outros 2 filmes que eu acho que vale mencionar, porque aí você vai ter um panorama mais interessante e mais rico do que se deu naquele contexto do Marighella, da luta armada, da guerrilha no Brasil e também da ditadura. Então o primeiro deles se chama O Que É Isso, Companheiro, que é inspirado num livro homônimo escrito pelo Fernando Gabeira. Fernando Gabeira é um jornalista, né, atualmente, foi político, e ele foi alguém que participou da luta armada. A história que se passa no Que É Isso, Companheiro, ela é mencionada no filme do Marighella. Então no Marighella você tem a trajetória do Marighella. Quando ele já está na luta armada e ele realizando os roubos ao banco, né, a expropriação dos bancos, como eles diziam, que seria pegar o dinheiro que é do povo e devolver para a luta armada para salvar o povo. Eles vão lá e expropriam os bancos, como isso vai alimentando a luta armada liderada pelo Marighella, que é no grupo conhecido como ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, vai financiando a ação da luta armada e até o ponto no qual ele vai é descoberto onde ele está e é morto. E isso não é novidade, eu não estou dando spoiler aqui porque isso aqui é história, né, gente? Isso aqui não é, sabe, não é uma história que você não sabe desfecho. A gente sabe o desfecho. A gente sabe que ele foi encontrado e morto pelos agentes da repressão. Então essa é a história. É acompanhando a trajetória do Marighella, o que aconteceu e como ele é pego e morto. É essa a história. E daí no meio dessa história,
eles mencionam, eles mostram ali o momento no qual outro grupo, que é o MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, esse movimento vai e sequestra o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que é o Burke Elbrick. Eles sequestram, com participação de guerrilheiros da ALN, eles sequestram o embaixador e isso leva, em parte, a uma vitória parcial, pelo menos, da guerrilha, leva a uma vitória, porque a imprensa é obrigada a notificar isso, porque um dos obstáculos enormes que a luta armada tinha era de que o que eles faziam, o combate que eles empreendiam, chegasse na população, que o povo ouvisse as notícias e soubesse que havia um grupo lutando por seus direitos, né, lutando pela libertação contra a ditadura. Então, o obstáculo para eles era esse. E quando há esse sequestro do embaixador, não tem como ocultar, não tem como esconder isso. Então chega na imprensa e aí é uma vitória parcial para eles. Só que como consequência disso, como resultado desse sequestro, o que acontece é o endurecimento e o aumento da busca pelos líderes e pelos participantes desse sequestro. E aí que chegam até o Marighella. Então isso é mencionado e essa história do sequestro é contada nesse filme O Ex-Companheiro. Então você vê a história do Gabeira participando desse sequestro, dele, o Franklin Martins também, que é outro jornalista que participou da luta armada, eles e outros guerrilheiros participando desse sequestro, sequestrando o embaixador e o resultado disso também. E daí é um terceiro filme que se chama Batismo de Sangue, em que conta a história dos frades dominicanos que ajudaram a guerrilha no Brasil, que ajudaram a luta armada e ajudaram também, em parte, o Marighella. E quando você assiste também o filme do Marighella, você percebe qual é o papel que eles desempenham. Se você assistir esses 3 filmes, você vai ter um panorama um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais amplo do que aconteceu naquele período ali, depois do AI-5 até a prisão das pessoas, tortura, morte, exílio e todos aqueles horrores perpetrados pela repressão. Eu recomendo que você veja nessa ordem. Assista primeiro o Marighella do Wagner Moura, depois assista O Ex-Companheiro e por fim assista ao Batismo de Sangue, porque aí você tem uma sequência aí que dá para juntar essas partes e iluminar o cenário. O que acontece também, além disso, além dessas histórias se complementarem e se cruzarem e contarem diferentes perspectivas da mesma história, o que acontece é que cada um desses filmes foi produzido e lançado em períodos diferentes. O Ex-Companheiro foi lançado em 97. E ele vem num tom crítico da guerrilha, num tom crítico da luta armada. Então, assim, a compreensão, e eu acho que é o tom que o Gabeira também menciona, né, nos últimos anos, o tom é de que foi um erro, o tom é de que, sabe, o legado não foi tão positivo assim, ou seja, não houve avanços, há um tom crítico, há um tom meio de desalento, assim, a luta armada não serviu para nada, no final das contas, segundo essa visão do que é esse companheiro, pelo menos, né? Na minha interpretação, obviamente. É um tom de desamparo, não deu certo, a gente tentou, não deu certo e vida que segue. No segundo filme lançado, que foi Batismo de Sangue, que foi lançado em 2007, já é um outro contexto. O filme é lançado durante o governo petista, e daí, nesse filme, me parece que há um tom mais ambíguo. Há, por um lado, um certo idealismo ainda, né, de que, bem, fizemos porque acreditávamos, mas também há essa noção de que, bem, apesar de estarmos certos, ou de pensarmos que estávamos certos, as consequências foram terríveis. Então há um tom meio que agridoce nesse filme. E o terceiro do Marighella já me parece mais apologético. Já me parece mais aquela condição de que, bem, em condições extremas, a gente precisa de medidas extremas. Se há uma repressão, não dá para ficar simplesmente, sabe, com palavras tentando enfrentar a ditadura, que é preciso partir para ação. Então, o do Marighella já me parece mais nesse sentido, né? O Marighella fez o que tinha que ser feito. O interessante de você assistir a esses 3 em sequência é porque eles mostram justamente como diferentes grupos partiram de diferentes posições para isso. Porque, em grande parte, o que você vê, né, nos 3 filmes você vê isso de maneira muito clara, mas você percebe como quem está na linha de frente, os que vão morrer, os que vão ser torturados, os que vão pagar o preço, são os jovens. E aí não é à toa que, sabe, o exército, por exemplo, né, você tem que se alistar aos 18 anos. Porque é com o sangue dos jovens que se rega a história. Basicamente é aquele grupo, né, é aquela faixa etária na qual você ainda é idealista, você ainda tem, sabe, esperança de poder mudar o mundo, então o cara mete um fuzil na tua mão e vai lá defender sua pátria, ou vai lá fazer revolução. Então esses jovens aí, insuflados por esse idealismo, ou talvez com uma certa dose de estupidez também, vão lá e vão achar que podem fazer diferença. Então de um lado você tem os milicos, jovens soldados que estão matando os outros, né, que estão defendendo a pátria, entre aspas, aqui, estão defendendo a ditadura, mas jovens milicos que estão fazendo sua parte como militares, e do outro lado, jovens estudantes, jovens militantes, jovens revolucionários achando que podem derrubar uma ditadura. Aqui também é crucial mencionar um aspecto que é apresentado mais no filme
a partir do livro do Gabeira, que é o Que Ex-Companheiro, que mostra as forças de segurança, alguns pelo menos, né, hesitantes sobre aquilo que eles fazem, né. E aí também a gente não pode ser ingênuo de não achar que não havia resistência interna dentro do exército, ou dentro das Forças Armadas, ou dentro das Forças de Segurança, porque certamente havia militares que não concordavam com as práticas da ditadura. Inclusive, até pôr um link para vocês aqui, do portal Memórias da Ditadura, falando aqui sobre as histórias dos militares que se recusaram a participar disso ou que tentaram confrontar a repressão. Tanto que 7.500 militares e bombeiros, eles foram presos, torturados, expulsos da corporação por causa da resistência que eles empreenderam. Então, de fato, a gente não pode pensar como se as coisas fossem monolíticas, né? Dentro dos grupos havia diferentes posições. Na luta armada, havia militantes que não concordavam com as ações armadas e que achavam que o trabalho deveria ser de base, que deveria ser trabalho com a população, um trabalho de conscientização da população para que ela se insurgisse contra a ditadura. Então havia diferentes posições na militância em oposição à ditadura, havia militância armada, havia militância não armada, havia militância jornalística, havia militância intelectual, havia militância religiosa, havia militância em diferentes níveis. Muitas pessoas estavam confrontando a ditadura e não estavam pegando em armas. Então é importante mencionar isso porque, na verdade, as consequências que levam ao fim da ditadura tem mais a ver com essa estruturação não armada, tem mais a ver com essa organização civil do que de fato com a luta armada. Inclusive, alguns anos atrás eu entrevistei o Paulo César Gomes, que ele é um doutor na história da ditadura, né? Ele é um historiador que já escreveu livros sobre a ditadura, e ele falou que, na verdade, o legado da luta armada foi um pouco mitologizado, se costuma superdimensionar o que eles fizeram, mas, na verdade, o fim da ditadura se deveu a uma série de fatores, de uma conjuntura histórica, de um desgaste do regime, de um desgaste econômico, inclusive, de um desgaste político, e que com a mobilização popular, com a mobilização sindical, com a mobilização da população, que aos milhões foram para as ruas pedindo o fim da ditadura, começa a levar essa transição do Estado autoritário para o democrático. Mas a questão da luta armada foi localizada, mas serve como imaginário, né, das pessoas que realmente resolveram, com as próprias mãos, enfrentar a repressão. Para mim, desses 3 filmes, o mais impactante de todos, né, o mais forte de todos, foi de fato o Batismo de Sangue, que é a história dos dominicanos, que é a história dos frades que vão ajudar a luta armada e como eles pagam o preço disso. Aí ele tem coisas bastante pesadas, assim, cenas de tortura bastante pesadas, então o negócio é complicado ali para eles, e aí basta pensar que esses frades, eles não eram necessariamente marxistas, eles não eram alguém que estavam propondo um modelo socialista como a União Soviética. Inclusive, nesses modelos socialistas, eles perseguiram a igreja, perseguiram padres, perseguiram sacerdotes, ou seja, o negócio foi complicado. Então, não me parece que o modelo que eles defendiam era esse. O que eles defendiam, de fato, era o comunismo na acepção cristã mesmo, né, de ajudar os pobres, de ajudar os mais carentes, aquilo que Jesus fazia no seu tempo. Então, você vê dentro da igreja também, que assim como as Forças Armadas, também não é um bloco monolítico, não é algo também uniforme, você tem diferentes grupos, você tem padres progressistas, sacerdotes progressistas e ordens mais progressistas do que outras, e ali dentro da igreja você tem ali os frades que vão se unir para isso. E eles não são guerrilheiros, eles não são pessoas que estão, sabe, condicionadas mentalmente para sofrer tortura, para aguentar a porrada. Então, quando eles vão lá para ser prensados, quando eles vão lá para ser torturados, eles cantam rapidamente, porque não tem esse preparo. E aí tem outra questão, né, porque talvez seja até uma idealização do que é a tortura, porque nenhum de nós aqui, felizmente, sofreu isso, né, acho, né, suponho que você não tenha sofrido, espero que não tenha sofrido, mas nenhum de nós sofreu tortura. Então, a gente pode até imaginar, né, eu nessas condições não falaria, mas na verdade eu acho que todo mundo acaba cantando, porque os caras vão te torturar até você contar, até extrair aquilo que eles querem. Só pensar, por exemplo, em comparação, né, na Inquisição, há relatos de pessoas que eram levadas para os porões da Inquisição e quando elas eram postas diante das máquinas de tortura, elas falavam na hora já. Elas nem eram torturadas, elas viam as máquinas de tortura, elas já saíam falando. Justamente porque elas sabiam que eles iam extrair a confissão, sabendo alguma coisa ou não. E essa é a questão da tortura. Também é questionado, inclusive, por agentes que praticam tortura porque eles sabem que a pessoa vai falar o que eles querem que elas falem. Então a pessoa vai inventar coisas se for necessário. Vai dar nomes fictícios. Vai falar alguém, olha, essa pessoa também participou. Então, nesse caso aí, as pessoas cantam. As pessoas realmente contam as coisas quando estão sob tortura. E tem uma cena particularmente forte nesse filme, que é quando eles estão lá no porão do DOPS, se não me engano, estão no porão da repressão, e daí os sacerdotes lá, os frades, eles se reúnem e fazem uma eucaristia ali, fazem uma partilha, fazem, sabe, uma celebração. E isso remete, sabe, é incrível, porque a cena remete aquilo que a gente imagina que seriam os encontros dos cristãos primitivos nas catacumbas de Roma, por exemplo. Eles lá, escondidos da repressão romana, escondidos da perseguição romana, se encontrando na clandestinidade para rezar, para poder celebrar a Eucaristia. Então é um filme muito impactante mesmo, dos 3 é o mais impactante para mim, e mostra pessoas normais, comuns, religiosos, que não são da guerrilha, que não são
da luta armada sendo torturados, sendo perseguidos, porque estão defendendo um modelo de tolerância, de ajuda ao oprimido, de ajuda ao pobre, de ajuda, sabe, ao perseguido. Então, vale assistir essa tríade de filmes, né? Essa trilogia de filmes que são de diferentes diretores, diferentes épocas, mas que ajudam a compreender esse cenário e ajudam a compreender, inclusive, o papel do Marighella nessa coordenação desses movimentos, como ele estava encabeçando e como ele era uma figura central nesse movimento de resistência à ditadura na luta armada. Como eu falei, se você vai entender o Marighella como, sabe, um líder, um referencial, um modelo de luta contra a opressão, se você vai entender como um terrorista, você vai entender como uma figura complexa, ambígua, que pode transitar entre esses dois pontos, que pode transitar entre a violência e também a um modelo mais solidário, aí é uma questão sua, mas vale assistir, porque é um período histórico do Brasil sombrio, tenebroso, sabe, pavoroso, que a gente não quer que retorne, que é o período da repressão e da ditadura. E aqui a gente sabe disso por evidências históricas. A luta armada, ela surge como reação à repressão. Eram grupos militantes de esquerda, muitos deles marxistas, leninistas, o que quer que seja, eram grupos de esquerda e que, dadas as circunstâncias, pensaram que a única saída era a violência. Ela é uma reação, ela é uma resistência à ditadura. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês viram o filme do Marighella, qual foi a impressão que vocês teve sobre esse filme, né? Se ele é um elogio ao Marighella, se é uma crítica ao Marighella, o que você extraiu desse filme, e também confira esses outros dois, O Que é Esse Companheiro e Batismo de Sangue, para juntar as peças aqui e ver esse cenário, essas histórias que se intercalam e contam diferentes visões de um mesmo evento. Me digam aí no comentário o que vocês pensam, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!